Imagine você a oportunidade de investir em contratos de compra e venda de avestruz no auge dessa ave, com a promessa de bons retornos bem acima do mercado. Parece um negoção, não é? O problema é que era uma pirâmide. Hoje eu quero falar de outra grande fraude brasileira, a Avestruz Master. Essa aí talvez uma das mais famosas. Foi um esquema tão bem feito que ele parecia até um negócio honesto. Esse tema de hoje foi escolhido por vocês em votação, então não deixe de seguir esse canal caso você não faça isso ainda. Também não deixe de deixar sua sugestão nos comentários e também curtir esse vídeo para poder ajudar no alcance dele, compartilhar com os amigos e com as amigas e novamente se inscrever. Se inscrever me ajuda muito, me ajuda a aumentar minha relevância, meu alcance e tentar trazer material com cada vez mais qualidade, ok? No início dos anos 2000, a Avestruz Master apareceu como uma proposta bem interessante. Você adquire o contrato de compra de uma avestruz, a ave, com a promessa de honra de compra, ou seja, você adquiria teoricamente uma ave e ele se comprometia a comprar. Em outras palavras, você investia na avestruz, que ficava com eles, você nunca via essa avestruz, nunca pisava lá, nunca dava uma ração, nunca faria um afago na cabecinha da pobre ave. Mas a empresa assumia os riscos, alimentava, engordava, e quando houvesse a necessidade do abate, da exportação, quando chegasse a idade, que é uma idade apropriada, ela comprava de volta de você esse contrato, porque teoricamente aquela ave é sua, e te pagava um valor bem acima do mercado. Esse tipo de negócio existe até hoje na Bolsa de Valores. Você pode fazer contratos de compra e venda de várias cores, inclusive de grãos, até dinheiro, dólar, boi, o que você imaginar você encontra na Bolsa de Valores. Se não tem, um dia vai ter. O problema é que com a Avestruz Master o buraco era mais embaixo. Na década de 2000, investir em uma avestruz não era um negócio assim tão ruim quanto pode parecer hoje em dia. Havia um certo modismo mundial no uso de várias partes da ave, inclusive para o abate. Então, não era de se estranhar que oportunidade de investimento surgisse nesse meio. A Avestruz Master prometia um retorno de 10% ao mês até a data de reaquisição da ave, para uma suposta exportação aí do couro, das partes da ave, da carne e outras coisas. Lembrando que 10% ao mês era alto na época, da mesma forma que é alto até hoje. Então acenda seu alarme aí. Quando é que os problemas começaram? A Avestruz Master, segundo levantamentos, possuía 38 mil aves. Beleza, bastante coisa. Mas só que ela vendeu 600 mil aves. 600 mil. Ela só tinha 38. Então, o lucro da empresa não era mesmo as aves. Como na realidade ela não exportava nada, nadinha de nada, o lucro era pago com o investimento de quem entrava depois. Então aquele dinheiro que você recebia, quando recebia, nós estamos falando no começo da empresa, você recebia a partir das pessoas que entraram depois. Se você fez as contas aí, já sacou que é um esquema de pirâmide. Entre 2003 e 2005, por exemplo, nenhuma ave foi abatida. O motivo disso é porque o avestruz não era o produto real do esquema. Dos gastos da empresa em 2004, por exemplo, segundo o levantamento que eu puxei, 4 milhões foram utilizados em publicidade. Você sabe quanto que foi usado na alimentação das pobres aves? 100 mil. Lançando o Brasil como um dos maiores dos Masters, um grande negócio. 4 milhões para publicidade, 100 mil para alimentar os animais. O esquema ele foi descoberto em 2005 e a empresa faliu pouco depois disso, deixando um prejuízo de mais de 1 bilhão de reais. O estado mais prejudicado foi Goiás. A empresa chegou a ter 40 mil investidores no seu auge, sendo que desses 40 mil, 30 mil eram do estado de Goiás. Lembrando que a Avestruz Master era uma marca tão grande que ela chegou a fazer filas na frente da sua sede. O caso só terminou em 2010 com a condenação dos envolvidos e uma indenização na casa dos 100 milhões para as vítimas. Ainda assim, elas não receberam dinheiro, segundo as últimas matérias que eu li. Não vi mais atualizações do caso, porque ainda cabe recursos da empresa para pegar o dinheiro de volta. Então fica mais uma lição aí. Se a promessa é boa demais, desconfie para não cair em um esquema de pirâmide. Tenha certeza que tem um produto de verdade envolvido. Investigue a empresa, investigue mesmo, dê uma de Sherlock Holmes. Já dizia o ditado, não existe almoço grátis.
Se a promessa é boa demais, talvez ela realmente seja boa demais. Se te pagam um valor acima da taxa Selic no mês, e ela no ano hoje, por exemplo, está 4,25, a Avestruz Master pagava 10 na época, e mesmo com a inflação da época isso estava muito alto, então já tinha uma pista aí de que o esquema não era um esquema honesto. Geralmente esquema de pirâmide ele só dá certo no começo, e alguma hora ele vai quebrar, porque sistemas assim não se sustentam no longo prazo. Se você conhece outro esquema que queira ver aqui no canal, deixa aí. Tem uma playlist que eu estou montando com vídeos sobre fraudes financeiras. Estou me interessando bastante pelo assunto. Então também deixe sua contribuição aí que vai me ajudar demais. Me ajuda também você deixar seu like, seu compartilhamento para os seus amigos, suas amigas poderem ver esse vídeo. E também a sua inscrição no canal que me ajuda demais. Muito obrigado por sua companhia. Meu nome é Elias Ribeiro. Um grande abraço.